Tome seu lugar à mesa e mantenha a mão levantada até te darem a palavra. Li essa frase no Instagram dessas mulheres aqui que estou agora conversando e vocês vão conhecer mais. E não poderia me identificar mais com essa frase. É uma frase assim que tocou muito, porque eu levo isso para minha vida. Todos os espaços que eu ocupo, se eu tô lá, eu tenho que ocupar, eu tenho que manter a minha mão levantada até eu conseguir falar. E é algo que eu acredito que todas as mulheres devem ter em mente. E aí, gente, para falar sobre esse assunto, eu procurei pessoas que fossem verdadeiras experts e também voltada para o setor que a gente está aqui trocando. E conheci 6 mulheres. Eu tinha falado no podcast anterior que seria a maior turma que a gente convidaria, e não. Essa daqui é a maior turma. Estamos aqui com 6 mulheres. Até se quiser já jogar aqui na maior câmera. Aqui na mesa vocês estão vendo 3 mulheres, né? Porque a gente vai fazer o podcast de uma forma diferente dessa vez. Vão ser 2 blocos para a gente conseguir contemplar toda essa maravilha que tem aqui hoje comigo. E aí, eu trouxe, como sempre, né, a minha cola. E eu falei aqui com elas que eu tive que reduzir a quantidade de formação que elas têm, de história que elas têm, para conseguir trazer aqui para vocês, né? Senão seria muito tempo a gente falando aqui. Mas eu tô aqui com a Daniela, com a Silvana e com a Gisela. E eu vou ler um pouquinho sobre a trajetória dessas 3 mulheres aqui para vocês. A Daniela, ela é formada em análise de sistemas, iniciou a trajetória em 2001 como auxiliar administrativa na Ogmo Salvador, no Ogmo Salvador, e hoje é diretora executiva do Ogmo Salvador. E também diretora financeira do Mulheres e Portos, referência na transformação digital do setor portuário. Seja bem-vinda, Dani. Estamos aqui também com a Silvana, que é formada em Direito, com especialização em Direito do Trabalho e Gestão Estratégica. Atua desde 2010 com Jurídico Portuário e hoje é gerente executiva do Ogmo Paranaguá, além de ser diretora jurídica também do Mulheres e Portos. Conselheira da OAB e membro de comissões da área marítima e portuária. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estamos aqui também com a Gisela, que é formada em administração de empresas, com pós em logística e MBA executivo em gestão empresarial. Atuou por 22 anos no grupo João Santos, com foco em logística e operações portuárias, e hoje é diretora administrativa e financeira da POG Consultoria e gerente executiva do grupo Mulheres e Portos. Seja muito bem-vinda também, todas vocês. Obrigada. É um grande prazer estar aqui na presença de vocês, que vem aí abalando as estruturas do mercado, realmente colocando, inserindo de uma vez por todas a mulher onde ela deve estar, no lugar dela, ocupar o lugar que elas merecem. É isso aí. E hoje, gente, a gente vai conversar aqui sobre Mulheres e Portos. Em algum momento aqui vai aparecer o logo delas. Elas estão com um broche aqui que eu falei, muito lindo. E é uma iniciativa aí que já tem bastante tempo, já tá rodando aí o mercado, as pessoas já estão conhecendo. E a gente vai conhecer mais a fundo sobre todas as iniciativas e a importância desse movimento. E aí, vamos lá para a primeira pergunta que eu quero aqui. O bate-papo seja bem leve, bem fluido. Eu queria entender, assim, de onde surgiu a ideia? Qual que é a história por trás? Como que nasceu? Começar falando? Vou começar falando, sim, porque é muito prazeroso falar sobre isso, né? Todas nós somos da área portuária e de um sistema que sempre foi predominantemente masculino, mas em todos os sentidos, né? Não só na cultura, mas também nas estruturas, né? E a forma de trabalho, enfim. E desde quando, como você colocou, eu entrei no Ogmo, que é uma empresa, que é um órgão gestor de mão de obra, né? E em todos os portos brasileiros existe uma empresa como o Ogmo por uma definição de lei, né? Por uma determinação de lei. E nos Ogmos a gente faz gestão de trabalhadores portuários, né? São os trabalhadores estivadores, arrumadores. Então, muitos da sociedade conhecem um pouco que são esses trabalhadores que fazem a movimentação de carga dos navios, né, que encostam aqui na nossa costa brasileira. Então, por aí já sabemos que esse trabalho é feito por homens, Sim, né? era mais limitado. Isso, exatamente. E aí, eu entrei no Ogmo em 2001, e sempre percebi a ausência, né,
das mulheres nesse sistema, seja onde fosse, inclusive no administrativo, não só no sistema operacional, na área operacional, mas também na parte administrativa. Quando eu entrei, só tinham 3 mulheres no sistema que tinha 50 profissionais dentro do administrativo do órgão. E eu era a terceira mulher que entrava, né? Assim como nos outros órgãos da mesma forma, nas empresas portuárias, nas empresas de operações portuárias, a gente não via a presença feminina. E aí temos um encontro nacional que a FENOP promove de muito tempo, né? E eu sempre participei desses encontros. E nos encontros, da mesma forma que no órgão, não havia presença feminina, né? Eu me lembro que quando eu comecei, só tinham também 2 ou 3 mulheres nesses encontros, né? Que a gente ia para discutir a lei, discutir as operações portuárias, os avanços, a modernização, né? É o momento que a gente faz as trocas, né? E aí isso foi se avançando no decorrer do tempo, né? Então, E vocês percebendo fomos que... percebendo, exatamente, conheci essas mulheres que estão aqui, né? Que foram chegando, graças a Deus, né? E quando foi em 2022, ao perceber a quantidade de mulheres participando desse encontro, né? Aí olhamos, né, até através de uma foto, a gente foi tirar uma foto bonita, né, no final do encontro, na confraternização, e percebemos que tinha um engajamento de mulheres maior, assim, nesse decorrer da trajetória toda. E aí a gente teve a ideia, né, por que não nos reunirmos para dar voz a essas mulheres e poder também motivar para poder abrir as portas dos portos, né? Quebrar os muros, derrubar os muros e fazer com que mais mulheres conheçam a atividade portuária e se enxerguem ali, porque, como foi dito por você, Larissa, né? A gente que pode fazer o que a gente quer, aonde a gente quer. E foi isso que a gente começou a fazer. Maravilhoso. E interessante é que as mulheres perceberam que não tinha tanta representatividade, porque às vezes aquele organismo ali, aquela galera ali, eles não percebem, eles não entendem que precisa realmente colocar mais diversidade dentro do grupo, né? Então foi preciso vocês entrarem de pouquinho em pouquinho, indo percebendo e criando essa rede, né? E assim, lá atrás, né, quando vocês criaram, quando que foi isso e qual que era o principal objetivo que vocês tinham em mente com essa criação desse, chamar de grupo lá atrás, mas hoje já mudou, a gente já consegue, né, depois a gente vai conversar sobre isso, mas qual que era o principal objetivo? Então, a gente criou o grupo no dia 31 de março de 2022, né? Então, nós temos 3 aninhos. E o principal objetivo foi realmente dar visibilidade, dar notoriedade, abrir as portas, dar voz, né? E poder realmente fazer com que mais mulheres ingressassem no sistema portuário. A gente entende que para a gente falar em inovação tem que falar em diversidade. A tecnologia, né, chegou e isso abriu espaço para que profissionais de que área, que âmbito seja, possam ingressar, possam atuar. E que enfim, o porto ele não é um sistema masculino, ele é um sistema portuário que engaja qualquer profissão, de qualquer gênero. E a gente, por culturas e por histórias, acaba fazendo com que a coisa fosse engessada e escondida. E aí, graças a Deus, né, isso tem melhorado. Acho que a tecnologia ajuda muito nisso. Dá oportunidade, né, para que todas e todos possam entrar e poderem atuar na sua profissão. Você vê que aqui, por exemplo, a gente está aqui, eu vim da área operacional do OGMO, estou como diretora executiva hoje, mas a Silvana é da área jurídica, a Xana também é diretora, mas é jurídica, enfim, né, todas elas vieram de uma área e hoje estão toda proporcionando mudanças efetivas dentro do sistema portuário. Então, abraça tudo. E a gente está tendo a felicidade também de ter mulheres nas operações portuárias. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Então, acho que o maior objetivo nosso é esse. É poder dizer, olha,
o porto está aí, está aberto para vocês, mulheres, também poderem O atuar. Porto também é delas. Isso mesmo. E assim, quais que foram os primeiros passos que vocês tomaram? Que aí criou-se ali um movimento, mas como que vocês começaram esse movimento? Isso nós criamos o grupo, né, inicialmente, fomos pulverizando os nossos propósitos, os nossos ideais de transformação do setor com a inserção do público feminino. A pretensão já era desde o início, né, nos tornarmos ali uma entidade forte, num perfil disruptivo, né, que não só agregasse e trouxesse mulheres para o setor, mas as mantivesse aqui, né, no enfrentamento dos desafios, na compreensão de que a cultura ainda é, né, um patriarcado ali até exagerado pelo tempo e a importância que tem o setor. E tudo isso nós fomos construindo com outras mulheres também, né? Hoje é uma alegria muito grande quando nós verificamos ou somos acionadas com uma dúvida, né? Que de repente tem no nosso grupo do WhatsApp, ou vem pelo Instagram, ou mesmo pelo e-mail, como a outra mulher portuária pode agir, né? Então, quando percebemos isso, nós notamos que aquele propósito inicial, ele tá assim, né? No ritmo de maré, mas ele está desaguando. E que essa é a importância que nós trouxemos. O que nós pretendíamos, né, temos feito, todo mundo aqui tem uma agenda bastante apertada, eu acredito que você tenha notado, né? Que, elas vieram de diversos locais do Brasil, isso. Tá, gente? Não tava todo mundo aqui no Rio de Janeiro, não, tá? E naquele ritmo, né? De nós mulheres com tantas ocupações e responsabilidades. Então, às vezes, você deve ter sentido, chega uma mensagem à noite, a gente começa a responder às 5 da manhã e assim é a nossa vida, né? Mas isso, ele só agrega qual que é o nosso perfil. Porque nós não queremos os espaços que são dos homens. Nós queremos e temos, sim, direito dos nossos espaços, né? Com as nossas diferenças, né? Com os nossos pensamentos. Acima de qualquer coisa, nós não queremos só levantar a mão e falar. Nós queremos que a nossa voz seja ouvida e seja implementada no setor, né? Porque somos mulheres que estudam, se aperfeiçoam, né? Tem aí várias características que são, e já tem estudos comprovando, contribuem de forma mais efetiva para qualquer setor, né? Inclusive o nosso portuário. E uma coisa assim que quando eu até estava comentando com elas que eu também trabalhei durante um bom tempo aí da minha vida com diversidade. E eu acho que tem um pensamento de que você precisa se masculinizar para caber em certos espaços, né? Eu não sei se hoje vocês falam sobre isso também com as mulheres ou vocês sentem isso também com as mulheres que estão presentes ali no movimento. Sim, até a gente estava brincando, né, no almoço que nós nos preparamos, né? Apesar que somos sempre muito lindas, mas esse batom vermelho tem uma razão de ser, né? Eu sou mulher portuária, mas eu sou mulher portuária, então é essa. E elas me perguntaram sobre a maquiagem e eu fui parar, olha isso, gente, eu fui parar pra pensar que eu nunca tinha pensado nisso, porque eu só tava estrangendo convidado homem, então eu tive que pensar cara, tem uma característica diferente aqui, então eu tenho que pensar nesse passo também, é importante a gente esse pensar. Desafio que vai ser colocado aqui, né, que a gente vai ter essa oportunidade é importante, porque a gente também tem que perceber isso, né, e às vezes isso a gente estava conversando recentemente agora sobre isso, às vezes passa despercebida algumas coisas, e uma coisa que a gente fala do nosso objetivo e que a Silvana colocou, que é dar voz, é justamente isso que a gente está conseguindo fazer, porque quando as mulheres nos procuram, querendo informação, querendo saber como atuar, ou querendo que a gente atue de alguma maneira, é isso que a gente quer fazer, né? A gente quer realmente fortalecer, mostrar para todas elas, todas nós que estamos acolhidas uma com as outras, né? Para poder a gente realmente seguir o nosso caminho, trabalhar onde a gente quer trabalhar. E a voz, como a Boiacil colocou, isso está, graças a Deus, está seguindo, o nosso objetivo está sendo alcançado. Muito bom. E um projeto bacana que a gente fez foi no aniversário de 2 anos do Mulheres e Portos. Nós
lançamos um projeto para receber as histórias das mulheres portuárias. Eu vi. Então, esse projeto ele foi livre, ele não tinha requisito nenhum técnico. Só queríamos as histórias, só queríamos agregar suas histórias para referenciar, usar como exemplos, usar assim como transformação para o setor. E nós recebemos, sim, histórias de vida misturado com a trajetória profissional e aquela questão do pertencimento. Puxa, que bom! Tem um grupo de mulheres que quer me ouvir e quer me agregar para transformar. Então, tudo isso é muito bacana, sabe? Então, nós temos todas essas histórias, tem ainda no nosso site, nas páginas, e foi lançado também posteriormente pelo Jornal Portuário com um audiocast, né, que chama. E dali a gente traz verdadeiras inspirações, né? Verdadeiros desafios que foram superados, né, que de repente alguém que está começando no setor e pode estar pensando assim, eu acho que não é o meu setor, eu acho que não. Não, opa, já teve lá. Então, junta a mão e só segue. É a importância de ter mulheres, pessoas, né? Mulheres ali representando e inspirando as próximas gerações, as próximas mulheres que virão, né? Você até mencionou o ponto da entidade. Eu vi lá no Instagram que agora vocês são uma entidade. O que muda? Se você conseguir explicar pro pessoal, qual que é a diferença agora? Nós éramos um grupo, né? Pouco mais do que um grupo de WhatsApp, temos a página do Instagram, LinkedIn, hoje já temos o site, depois as meninas vão explicar melhor, mas nós queríamos e conseguimos ter uma personificação. Quem é Mulheres e Portos? Onde Mulheres e Portos podem atuar como uma entidade, de fato, representativa. Né? Nós até estávamos conversando no almoço a respeito de alguns pontos de atuação e realmente essa personalidade, né, que a gente chama jurídica como uma associação civil, né, de representação, ela permite com que a gente chegue mais longe. Ela permite, talvez não interferências deliberativas, mas interferências de fato e nos fatos. Então vocês conseguem ter mais força. Sim. Muito bom nas iniciativas, né? E aí, vocês sentiram assim que nessa história, vocês tiveram mais apoio, vocês tiveram barreiras? Como que foi esse caminho? Assim, não só para falar do grupo, né? Que o grupo começou pequeno, tá o grupo do WhatsApp, e aí foi agregando mais pessoas, como a Dani falou, que foram chegando a partir dos eventos. E aí, como ele foi crescendo, assim, em paralelo, eu até gostaria de falar que esse crescimento da mulher do mercado, que é a pesquisa do IBGE do final do ano passado, ela é bem interessante, que ela demonstra que 49,1% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Então, assim, isso é um retrato amplo, mas quando a gente puxa para o nosso lado, a gente vê que tem muito mais ingresso, ainda está muito pequeno, mas haverá mais mulheres nesse mercado. Então, assim, o que é que a gente pode fazer, que foi justamente estruturar, formalizar a associação, que realmente vai dar mais força, vai criar possibilidade de parcerias, de patrocínio, parcerias com empresas de qualificação profissional, enfim, realmente dá mais força e abrangência, né, de atuação. Isso é bem legal. Em termos assim ainda da estrutura do Mulheres e Portos, do que se tem feito para dar mais lastro, o site que foi criado, né, com a parceria da Container Solution. Então lá é uma plataforma assim que você vai ver a história das fundadoras, que inclusive eu cheguei depois a convite delas, né? Cheguei o ano passado, fui convidada. E lá tem toda a história delas, terá os eventos, a proposta de cursos e treinamentos que forem feitos, os artigos publicados, elas já publicaram vários artigos, estarão lá disponíveis. É um ambiente de interação, né, de integração, o que é que acontece nos portos do Brasil, isso vai ser bem interessante também. Enfim, tudo, sim, inclusive no estatuto da associação ela já prevê os comitês regionais. Então, isso a gente já está trabalhando as lideranças regionais. Alguns convites já foram feitos, a gente está concluindo, porque são braços, né? E você consegue propagar
toda a missão, os valores, nosso propósito que foi falado aqui, e elas lá, em cada porto, onde tem porto, terá uma líder regional, elas vão agregar mais pessoas, e é isso aí, esse ambiente de acolhimento, de apoio, de troca, que dá segurança para essas mulheres que estão entrando. É uma compreensão, né, das discussões locais, né, para expandi-las até no conceito nacional. Porque temos gargalos, coisas que a gente senta, de repente falar de um banheiro, como você mesmo disse, das dificuldades, ou às vezes ciclos que as mulheres enfrentam para subir o navio, para trabalhar, para andar, né? A maternidade, que as meninas vão falar posteriormente. Então, assim, é mostrar que não é só um movimento, é sim um propósito, uma associação que tem o projeto, né, para mostrar que o Porto, ele tem alma feminina, porque ele tem mulheres lá dentro. Com certeza. Eu vi no Instagram vocês postando sobre recrutamento, que recentemente vocês conseguiram. Eu não sei se vocês participaram do processo, mas que entraram mais mulheres na operação mesmo, porque Isso. tem a parte administrativa que já está crescendo bastante, ele está chegando, onde a gente quer que chegue, mas na operação é mais difícil. E como que foi esse processo? Conta pra gente. Na verdade, assim, como os ógmos, né, eles nasceram praticamente todo mundo no mesmo ano, né, digamos assim, são todos irmãozinhos, assim, gêmeos, digamos. E como nós somos gestores, né, de mão de obra, então, depois de um tempo, o quadro de trabalhadores portuários que estão lá estão envelhecendo ou estão reduzindo, a mão de obra portuária precisa ser qualificada, precisa ser renovada, né? E lembrando que esses trabalhadores, antes mesmo do ógmo existir, eles já estavam no sistema portuário. Então, depois desse período, esse período que a gente está tendo aí, esse ano de 2025 principalmente, está tendo muitos processos seletivos para ingressar mais trabalhadores portuários dentro desse sistema ógmo. E a partir daí estão vindo mulheres portuárias, né? Trabalhadoras portuárias avulsas. E aí os desafios são grandes, mas como a gente tem nesse momento, e aí eu posso falar por ter participado, já está há 24 anos no sistema, né? Nesse momento a gente tem, por exemplo, a Associação Mulheres e Portos, para justamente dar todo esse suporte, esse apoio, poder encorajá-las, né, ao sistema, dar realmente todo o suporte para que elas possam trabalhar nas operações portuárias, possam ser acolhidas, né? E não só por nós, né? Mas por todo o sistema, né? Para que todo o sistema, que os trabalhadores entendam que também agora sim está tudo como deve ser, né? E as meninas vão estar falando aí sobre esses desafios, né? Que são muitos, não são poucos. E tem a questão também que o Mulheres e Portos, ele não absorve somente as trabalhadoras portuárias avulsas, né? Nós temos todo o pessoal, as mulheres que trabalham nos operadores portuários, nas autoridades portuárias. Em Paranaguá, por exemplo, que recentemente teve processo seletivo, nós temos trabalhadoras portuárias avulsas, mas num movimento que ele segue contínuo a contratação de operadoras, por exemplo, do RTG, que é um porteiro menor, por uma operadora local. Então, você começa a disseminar a ideia de que, sim, aqui temos mulheres, né? E elas podem fazer atividades que antes eram consideradas atividades complexas, né? Ou de dificuldade, como se nós não fôssemos capazes, né? E somos capazes, muito capazes, de sim operar equipamentos, sermos trabalhadoras portuárias avulsas, né? Exercer o nosso papel, seja qual for a nossa decisão de profissão. E sem precisar se masculinizar. Isso mesmo. Porque lá em Salvador a gente teve processo seletivo há 20 anos atrás, né? E as mulheres que ingressaram, elas desistiram, né? Então, só tem uma que que está lá resistente, resiliente no sistema, sozinha, como trabalhadora portuária avulsa, no caso. Mas o que acontecia muito com as mulheres, né? Elas, inclusive comigo, de se masculinizar, né? De falar
com voz, com tom maior, de não vestir vestido, não vestir roupas femininas, para justamente você tentar ser ouvida, né? Então, hoje é muito bom você ver mulheres ingressarem e elas serem quem elas são, como a Sil falou, de batom vermelho, Salto né? alto. Do jeito que elas gostam de ser, seja de batom, sem batom, como elas quiserem. E atuarem profissionalmente, colocando a sua competência, o seu profissionalismo acima de qualquer preconceito, de qualquer situação. Ela, ele ou qualquer um, né? É porque nós não estamos defendendo uma política só para incluir mulheres. Nós estamos defendendo uma política e um projeto de inclusão que as mulheres entrem porque têm competência, tem todas as competências necessárias. Isso. Vocês frisaram isso lá no Instagram que eu li. Uhum. Eu li. Ah, que bom, Porque viu? passaram no processo seletivo, teve uma prova, não é de resistência que fala, é de resistência? É. Física. Aptidão física, resistência Tá, parece Big filho. Brother, né? Mas aptidão deixa de física. ser. E eu acho que isso que vocês falaram é muito importante e interessante. Eu acho que as pessoas têm essa ideia de que, não, eles estão criando ali uma cota, um espaço para mulher, vai entrar, vai prejudicar o trabalho porque ela não consegue chegar, alcançar o nível que os homens estão. Sim. Não, mas isso aqui é pesado. Eu ouvi muito isso durante ali o tempo que eu trabalhei. Eu ouvia muito, não, mas isso aqui é um trabalho muito braçal. Gente, engenharia, ferramentas novas, Isso, exatamente. tecnologia, existe, tá aí né? pra isso. Então, eu acho que, poxa, as pessoas elas precisam entender que vocês estão abrindo caminhos para que tudo se realmente integre, tudo que fique direito como deve ser, Isso. né? E quer falar? Pode Não, falar. só acrescentando, quando elas falaram aí de mulheres e portos, né? Que foi pauta de nossa reunião se havia algum limite, algum critério. E foi não. Não é porque tem instituições que defendem mulheres de liderança, tem instituições que são segmentadas. A gente não. Foi mulher portuária e marítima, a gente vai abraçar. Então, abraçar. assim, não tem restrição. E as mulheres, elas estão sendo bem recebidas nos espaços? O que vocês sentem? Os homens estão preparados? Olha, vou falar o seguinte, acho que as meninas podem também contribuir, mas o Brasil é grande, né? É por isso a importância dos comitês regionais, que a gente está agora preparando, trabalhando em cima disso, né? Trazendo mulheres líderes para que a gente possa entender, porque é importante saber o que é que está acontecendo em cada lugar, e também para poder fazer uma troca de experiências, né? Fazer um benchmark. Porque tem lugares que a gente percebe que há um acolhimento maior, uma aceitação maior, e tem lugares que a gente percebe uma resistência maior, entendeu? Então, acho que é importante a gente poder fazer os comitês regionais realmente funcionar, porque a gente vai quebrando essas barreiras a partir daí. No momento que a gente começa a trocar, perceber que tem um lugar que já está indo bem, que está funcionando, a gente vai trazer aquela experiência, levar para outro lugar e ir quebrando essas barreiras, né? Então, acho que tem lugares que aceitam muito bem, mas tem lugares que a gente vê que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais, acolher um pouquinho mais. E aí, assim, a gente ainda tem um segundo bloco. Eu tô aqui, ó, pra não puxar spoiler do segundo bloco. Mas eu queria ouvir de cada um de vocês pra gente fechar aqui. Sim. O que deixa vocês mais felizes de estarem fazendo esse trabalho agora no Mulheres e Portos? Eu Difícil. entendo que é essa redefinição do caminho, né? É redefinir não porque hoje nós temos, né, de repente, leis editadas que protegem, mas por redefinir e participar de fato dessa transformação. Eu diria assim, tem vários pontos, né? Mas associando a essa pesquisa que houve, onde demonstra uma equidade de responsabilidade, essa luta da gente vai ter uma equidade para remuneração, por exemplo, que a mulher no mesmo cargo recebe 20% menos, equidade em principalmente respeito, equidade em oportunidades, enfim, equidade. Queremos ser iguais em tudo, de bom e de ruim, iguais. Ótimo. Eu acho que
que é mais prazeroso é a gente ver que lá atrás, há 3 anos atrás, quando a gente definiu a criação do grupo, porque nós entendemos que a gente precisava se acolher no sistema portuário, né? Quando a gente se juntou, as 5 diretoras, depois veio agir, foi nesse ambiente, né? De que a gente se sentia sozinho, né? E aí eu acho que agora a gente está realmente alcançando o nosso objetivo de estarmos, né, engrenadas para que mulheres ingressem no sistema, entrem e elas realmente sintam bem, fazendo o que faz, né, podendo falar, e a gente poder quebrar essas barreiras de preconceitos, né, de assédios, enfim, né, de cultura que ainda estão aí enraizadas um pouco, mas a gente está conseguindo molhar um pouquinho, regando ali, nascendo novas plantinhas, né, para poder a gente ter um ambiente realmente que todo e qualquer pessoa possa atuar através das suas competências. Eu acho que a gente está indo no caminho certo. Ótimo. Eu acho que o nosso sonho, né, de todas nós, é que esse seja o normal, né? É isso Fique mesmo. parado. Uma coisa simples, normal. Que não, exatamente. Não seja obrigatório, né? Isso. não seja necessário, até Aham. porque é normal. Então, Isso mesmo. já vou fechar aqui o primeiro bloco, mas quero agradecer desde já a participação, a presença. Vocês são maravilhosas e vocês estão Obrigada. impactando, com certeza, aí, muitas gerações à frente. Então, Nós nós que temos. agradecemos. Que agradece, Larissa, Agradecemos, pelo espaço, né, pelo espaço e por ter também levantado a nossa bandeira, né? É Foi isso. isso que você Eu fez. ia comentar isso. Também é bom a gente estar num espaço como esse, onde tem uma Larissa, né? Também, que soma nesse não, com propósito, certeza. tá? Eu me inspiro Obrigada. muito em vocês também, com certeza. Obrigada. Obrigada. Seguimos. Voltamos aqui um segundinho só. Paramos para o segundo bloco, onde a gente vai falar sobre os desafios, os aprendizados, as oportunidades, o futuro. Né? E agora estamos aqui com mais 3 mulheres maravilhosas, inteligentíssimas, eu vou falar também um pouquinho, tá, gente? Depois aqui na descrição eu coloco todas as formações, a história delas. É importante vocês entrarem no site também, porque pelo que eu entendi, tem lá no site. Mas aqui estamos com a Cristina, que atua desde 2003 no setor portuário, formada em letras, pedagogia, ciência da educação, com especializações em administração pública e gestão portuária. Hoje é gerente executiva da FENOP e diretora institucional do Mulheres e Portos, com forte atuação em saúde e segurança do trabalho. Muito importante. Obrigada pela presença. Estamos também com a Ana, que é formada em Relações Públicas, com especializações em gestão de pessoas, gestão de projetos e coaching de desenvolvimento profissional. Ingressou no setor portuário em 2016 e hoje é membro do Comitê Técnico da FENOP e diretora de desenvolvimento do Grupo Mulheres e Portos. Seja muito bem-vinda. Estamos aqui com a Xana, que é advogada com especializações em Direito Marítimo, Portuário e Gestão Empresarial. Primeira mulher a ocupar o cargo de diretora executiva do OGMO. E hoje, OGMO Paranaguá. E hoje é membro da Academia Brasileira de Direito Portuário e Marítimo, além de atuar como diretora de comunicação, minha área, do Mulheres e Portos. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos agora para o segundo bloco, onde a gente vai falar sobre os desafios. E aí eu já começo a perguntar, gente, qual que vocês sentem assim que é o principal desafio hoje? Seja no Mulheres e Portos, ou seja na instituição no geral, assim, de trabalhar, colocar, incluir mais mulheres nesse setor. E aí, quem quer responder? Qual que é o principal desafio? Não, a gente vai fazer aqui um bate-bola, né? Eu começaria falando que a própria resistência cultural mesmo, né, de mulheres, né, e mulheres no setor, né, num setor assim tão masculino, né, que é o setor portuário. Eu acho que um dos maiores desafios é esse, né? Você começar a ver qual é o quantitativo de mulheres que a gente tem. É porque às vezes a gente olha pro porto, né? E qual a imagem que te vem do porto? É um homem de aquela roupa, né? O EPI todo completinho. Não, e com forte, vários sacos na cabeça. sacos Gente, é enormes. aquela típica imagem do Sansão, né? Santista, né? Que todo mundo fala. Porque essa é a imagem que as pessoas têm do porto. Mas o porto, ao longo dos anos, ele se modernizou, se automatizou, se mecanizou. E isso possibilitou que as mulheres ingressassem nesse mercado.
Então, hoje a gente fala muito de processos seletivos de ógmos, né, em que mulheres estão ingressando nessa atividade como trabalhadoras portuárias para atuar como estivadoras, arrumadoras, conferentes, porque era um mercado inimaginável para elas há décadas atrás, né? Porque sim, exigia muito esforço físico, sim, era uma atividade, né, que inclusive era passada de pai para filho. E aí, se não fosse um filho homem, passava para o genro, né? Hoje, desde 93, na verdade, você tem isso através de uma seleção, que é feita pelos ógmos, que são os processos seletivos dos ógmos. E isso, né, possibilitou as mulheres a desbravarem esses caminhos. Então, agora a gente está tendo, olhando para o cais do Porto, né, a gente está tendo as mulheres ingressando nessa atividade e cada vez mais mulheres, né, a tendência é que elas venham ocupar essas funções, porque hoje elas podem desenvolver qualquer atividade portuária, né? Então, e o principal desafio, como a Cris falou, é justamente essa quebra da barreira cultural, porque a gente está falando de um ambiente masculinizado, do ambiente dominado pelo patriarcado, e isso culturalmente. Então, a gente precisa derrubar essas barreiras para a gente poder mostrar que as mulheres, sim, podem ocupar esse espaço. E ao longo da história, assim, não só do grupo, né, do Mulheres e Portos, mas da história pessoal de vocês, quais que foram os principais desafios encontrados nesse caminho aí? Ah, ela não entende nada de Porto. Ela não vai dar certo. Ela é muito nova, como que ela vai ocupar o cargo de diretora? Vamos ver até onde ela consegue ir. Nós temos, acho que, muitas histórias, né? Histórias, por exemplo, se a gente for cada uma de nós aqui, Trazer aí, contar né? as nossas histórias pessoais, né? E a história de todas as pessoas que trabalham no Porto, né? A minha, particularmente, eu não trabalho no Porto, né? Eu trabalho em Brasília, mas me sinto uma portuária, porque trabalho com políticas portuárias desde 2003, e posso dizer que a minha atividade também começou, eu lembro das reuniões que eu participava, eram todos homens, né? Em 2003, eram pouquíssimas as mulheres, né? Só se falava em infraestrutura, dragagem, ninguém falava do ser do Porto. Quando eu entrei, que eu comecei a perceber isso, né? Então, por isso que era muito masculino. Exatamente. Né? E essa é a razão da frase que você colocou no início do podcast, né? Quando a gente fala assim, a gente tem que ocupar o lugar à mesa, erguer a mão e abaixar só quando a nossa voz for ouvida. Exato. E foi porque esse é o desafio que todas nós passamos quando a gente ingressou nesse setor. Porque quando a gente olha, falei agora Cais do Porto, mas olhando, né, para posições estratégicas de tomadas de decisão, né, das empresas, eram só homens. E o homem toma decisão. Exatamente. Tocou então, num ponto muito certo, a tomada de decisão. Quer dizer, não é só a mulher na beira do cais, é a mulher decidindo. A mulher gestora, a mulher presidente de companhia docas, né, dos portos, dos grandes operadores, né? Não, eu só vou falar uma passagem que vai um pouquinho no bloco anterior, né? Quando a gente falou das ações. A primeira live que a gente fez enquanto Mulheres e Portos, e eu gosto muito de mencionar todo lugar que a gente vai, a gente chamou a Luciana Guerizzi. E ela falou uma frase que me impactou, que você vai olhar em todos, acho que tá na nossa apresentação, tá no Instagram, tá no LinkedIn, que assim, não basta também a gente ser só estatística. Ou seja, a gente ficar sentada na plateia e não estar no palco, né, participando de painéis de discussões relevantes para o setor portuário, estar ocupando lugares em empresas, né, em que a gente tem a tomada de decisão, até porque a gente terá olhares para essas mulheres em qualquer nível hierárquico. Assumir realmente protagonismo também, né? Exatamente. Eu acho que isso foi impactante, porque é isso, né? A gente não quer ser só estatística, a gente quer ser engajamento. Eu lembro que quando eu entrei, né, no setor portuário, talvez eu acho que eu seja a mais nova do grupo a ter entrado no setor portuário. Ainda não tenho 10 anos, né, de porto, mas eu vim de um segmento também que é de indústria, né, onde também a gente tinha muitos homens sentando à mesa e muitos homens tomando decisões. E isso que foi falado tanto pela Cris quanto pela Xana, sobre essa frase, né, aí da Luciana, ela tem um peso muito importante, porque tem até uma outra frase que complementa um pouco isso que ela colocou, que é da Werner Myers, que ela diz o seguinte: diversidade não é só você convidar para a festa, né? Diversidade também é você convidar para dançar. Então, todas as vezes que eu penso em diversidade,
automaticamente a gente tem que vir com o pensamento seguinte, tá? O quanto que preparado esse ambiente está para que essa voz seja ouvida. Então, é fazer esse olhar para dentro da empresa, porque a gente se preocupa e faz esse esforço muito grande realmente, né? Eu acho que cada uma nas nossas empresas, nos nossos debates, nas nossas pautas, de aumentar essa representatividade. Mas muito mais que um número é o quanto que esse ambiente a gente precisa ainda adaptar e prepará-lo, e qual vai ser o nosso posicionamento para a gente mudar e transformar essa realidade. Porque a gente começa a entender exatamente como essa diversidade, ela de fato é plural e ela é efetiva, quando você olha para dentro da empresa e você faz o mapa, sabe? Qual é a voz que está sentando à mesa? Quais são as experiências? Quem toma a decisão? Porque se a gente só tiver homens tomando decisão, não estou dizendo que as decisões dele vão ser erradas, mas a gente não vai ter um equilíbrio nesse poder decisório e um olhar também para essa habilidade e competência, né? E perfil que a mulher traz, né? Como diferente. Porque é diferente, e a gente já foi falado aqui. Precisa ser, né? Nós não queremos ser homens, mas nós temos habilidades, né, que complementam e vice-versa, e se somam e traz aí essa pluralidade de competências e habilidades para a gente ter negócios cada vez mais lucrativos, mais rentáveis, mais prósperos, né? E isso, né, tem tudo a ver com o porto, né? A Shana falou um pouquinho agora há pouco sobre como era o ambiente, né? O ambiente ele se inovou. A gente tem muitos equipamentos, você também falou isso agora. Mulheres operando equipamentos. A realidade é completamente diferente, mas muito mais, assim, para além da tecnologia, a gente está falando realmente de uma cultura, né? Trazer essa inovação, que ela começa, para mim, principalmente na cultura, para depois eu chegar lá na frente, né? Para falar realmente que eu tenho um processo de inovação que transforma. As pessoas precisam entender que para inovar precisa pensar de forma diferente, né, gente? Não adianta você colocar um grupo, todo mundo pensando igual, fazendo a mesma coisa. Na área que eu trabalho, né, publicidade, às vezes saem algumas propagandas que a gente fala assim, gente, não tinha ninguém, não tinha uma mulher para avisar que essa propaganda não ia dar certo. Então aí você já vê, eu tô falando de um pedacinho, mas olha a estrutura que a gente tem no nosso país. Se as mulheres realmente elas não assumirem esse lugar, né? Quanto que a gente vai estar perdendo, né? E aí, assim, até puxar, tem mais algum desafio que vocês encontraram no meio do caminho? Eu acho que muito na linha do que você acabou de dizer, quando a gente, né, fala do porto. O porto se modernizou, o porto se inovou, mas a estrutura do porto hoje está preparada para receber mulheres? Esse é um grande desafio que as mulheres portuárias, trabalhadoras portuárias avulsas hoje têm, né? Nós já tivemos até uma reunião enquanto comitê de OGMOS, em que a gente tratou sobre esses temas, né? Que é o ambiente de trabalho para receber mulheres. Então, hoje os banheiros estão preparados para receber mulheres? Porque não é só a questão de higienização dos banheiros, né? Estarem adequadamente higienizados, mas de você ter o cuidado para que os homens não utilizem os banheiros das mulheres enquanto elas estão, principalmente, utilizando, né? Hoje tem vestiário de mulheres. E aí, quando a gente fala em mulheres em posições de liderança, esse é um olhar que uma mulher vai ter se estiver ocupando a posição de liderança, né? O ambiente de trabalho para receber essas mulheres. Sim. Então, eu acredito que esse seja um dos grandes desafios que a gente tem. Inclusive, né, eu e a Dani, a gente teve uma oportunidade de conversa com essas mulheres TPAs, né, em que elas nos relataram vários desafios que elas estão tendo hoje na faixa portuária. E é um problema novo, é um problema novo que o setor portuário está passando. Por quê? Porque ele está começando a receber essas mulheres, né? Então, temos o banheiro, discutimos muito a questão de assédio, né? E por quê? Hoje, nós temos um guia de enfrentamento ao assédio que foi feito pela ANTAC, pelo Ministério da Infraestrutura, né? É um documento excelente que fala o conceito de assédio, os vários tipos de assédio, mas o que a gente tem dito muito isso, principalmente enquanto Associação Mulheres Portos? A gente precisa fazer com que esse guia de enfrentamento ao assédio, essas informações, cheguem no público necessário.
Porque hoje a gente olha para o público de trabalhadores portuários avulsos e eles, como a Dani colocou aqui no primeiro bloco, né? Eles ingressaram antes de 93 no sistema. Então, eles têm uma idade mais elevada, uma outra cultura, que muitas vezes, algumas práticas deles, eles nem identificam como assédio. Alguns tipos de brincadeiras, né? Não identificam como assédio. Então, nós precisamos ter o papel de disseminar esse conteúdo através de campanhas, né, parcerias com a Portos do Paraná, com os ógmos, né, incluir esse conteúdo dentro dos cursos de formação dos trabalhadores, dos cursos de reciclagem. Então, essa questão do assédio é uma questão que a gente tem que trabalhar fortemente quanto ógmo, Federação FENOP, autoridade portuária. E temos, por fim, acho que um tema, né, que está sendo bem debatido, enquanto, acho que, olhando também para as mulheres trabalhadoras portuários avulsas, que é a licença maternidade. Por quê? Porque a licença maternidade, nós, né, seletistas, então a nossa licença maternidade conta a partir do parto, né, lá 5 dias após o parto. Olhando uma trabalhadora portuária avulsa. É muito perigoso, né? Não é que o ambiente seja de risco, mas este ambiente para a gestação é considerado um ambiente de risco. Então, ela tem que se afastar, muitas vezes, no início da gestação. E aí, a gente não tem também uma compreensão do INSS hoje sobre essa questão do trabalho portuário avulso, né? Então, muitas vezes, ela é afastada por auxílio-doença e não licença maternidade. Então, essa é uma pauta grande, né? Muito uma pauta importante, forte que a gente tem aqui dentro do importantíssima. Mulheres e Portos, e em que a gente ouviu esse anseio das mulheres e a gente está atuando, seja com Federação FENOP, seja como ógmos, mas para que a gente possa fazer essas parcerias e a gente possa levar hoje uma segurança para essas mulheres. E quando a gente fala, né, pessoal, também de assédio, né, quando a gente olha isso para dentro das organizações. Na pesquisa recente que foi realizada, né, pela ANTAC, 79%, não chega nem a 80%, das empresas que atuam ali na área portuária, marítima, tem uma política de contra-assédio. Então, não chega a 80%. Então, a gente tem esse guia de assédio que foi construído pela agência, mas como a Xana falou, precisa fazer chegar, e isso tem que ser pauta, não só de fora para dentro das organizações, mas dentro das organizações. As empresas portuárias, nós, enquanto, né, trabalhamos nos ógmos, FENOP, enfim, nós precisamos ter essa pauta dentro do planejamento estratégico. Porque quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de respeito e valorização. E isso passa não só pela cultura, mas pelas leis também. Então, as leis, elas existem. Então, como é que a gente traz isso para dentro das empresas? Se estão aí, né? Se é crime, como é que a gente trata? Então, não tem uma outra forma de tratar, a não ser realmente como crime, mas a gente tem um trabalho preventivo a ser feito dentro das empresas, de educação, de conscientização. E isso a gente consegue fazer à medida em que as empresas coloquem esse tema como uma pauta dentro do seu planejamento estratégico, com ações. Esse assunto tem que ser conversado, tem que ter treinamento, tem que ter essa apresentação de efeito, de ação e consequência, como a gente previne, para que as empresas sejam um ambiente de aprendizado, que seja um ambiente seguro. Que as pessoas se sintam acolhidas e saem das suas casas seguras para trabalhar em qualquer posto de trabalho. Seja embarcado, seja à beira do cais, né, seja no escritório, porque o assédio ele pode acontecer em qualquer uma dessas áreas. E a gente não está falando só de assédio sexual, a gente está falando do assédio moral. Sim. Né, que todos e os essa dias a importância de você identificar os vários tipos de assédio, muitos né? tipos de Porque as pessoas falam assédio, acho que é só sexual. Isso. Né? E não tem, você tem o assédio moral, né? E por quem você pode sofrer esse assédio moral, não precisa necessariamente estar numa posição de hierarquia, né? Então, assim, esse tipo de informação a gente tem que fazer chegar ao público. Eu acho que a segurança e o respeito dentro dessa pauta, né, de assédio é um dos temas mais importantes, que você não vê só no porto, né, não é só para o porto, né, que você tem que ter essa pauta, né? Nós, mulheres, estamos com essa pauta aí no país inteiro, no mundo todo. Exatamente. Né? A gente precisa de segurança e de respeito no nosso local de trabalho, né? Também com uma infraestrutura, voltando para a área portuária, com uma infraestrutura apropriada, né? Para que a gente se sinta segura,
E é não Também faz normalizar parte. mais muitos tipos de situação. Porque, por que tá se falando tanto agora? Porque não existia antes, agora começou a existir? Isso, Não, é isso. porque antes era normalizado e agora a gente começou a entender o que é, né? O que são os vários tipos de assédio e que aquelas condutas que por muitas vezes a gente aceitou, elas eram inaceitáveis. E a nossa ação, né, de imediato não é atingir as mulheres especificamente, né? Você tem que ver quem é o assediador, né? Também tem mulheres que fazem, né, que assediam. Então você tem que ter esse olhar muito amplo e essa campanha ela tem que ser muito grande dentro do porto, né? Para todos, né? Para os homens, para as mulheres, né? Claro que nós sofremos o maior tipo de assédio, com certeza. Né? Mas nós mulheres, praticamos também, mas né? nós também praticamos, né? As mulheres também praticam. Né? Não vamos agora entrar nem nos números, né? Então ela tem que ser uma campanha realmente muito grande. Essa é uma das propostas assim, que a gente tem de trabalho, né? Desafios enormes. Eu acho né? que, assim, em resumo, né? Acho que o grande desafio mesmo é a gente tornar esse ambiente mais inclusivo. A gente avança nos números, né? Ainda pequenos, de representatividade, tem que aumentar mais posições, mais participação nos cargos de lideranças, mas eu acho que o grande desafio vai a gente pegar essa cultura, né, de um patriarcado que foi construído ainda tão de forma masculinizada e transformar esse ambiente num ambiente mais inclusivo. Com tudo isso aí que a Xana colocou, o que foi falado também no outro grupo, e nesse sentido, a nossa associação, ela tem pensado, né, em como contribuir, que eu acho que essa foi uma das coisas assim que mais me motivou, né, a entrar no grupo, foi essa, né? Saber que a gente pode plantar essa semente, que a gente pode construir esse legado. Nós temos algumas restrições de autonomia, temos, mas a gente falava mais cedo, né, que a gente está sendo cada vez mais demandado por essas mulheres. E isso é bom porque aqui foi, né, com certeza construído um ambiente que elas se sentiram, né, seguras, é uma rede de apoio, então a gente tem que ouvir e falar mais alto, no sentido de, né, ouvir o que está aí nesse entorno, quais são essas dores, e falar mais alto no sentido de propagar isso e pensar em soluções e reunir esforços que nós não vamos fazer sozinhas. A gente tem que se juntar aí com as outras redes de apoio, porque os desafios são muitos, com certeza. São, as pautas parece que surgem todos os dias. São infinitas, né? Então a gente tem que ir por partes. E a gente tava falando na hora do almoço, né? Até o EPI. Eu ia falar disso. Gente, a gente comprou um EPI lá pro escritório, porque a gente tem que ir nas embarcações. Eu pedi PP e o PP é quase um GG. Isso. Porque é um PP masculino. Não tem o EPI feminino. A luvas, luva né? não cabe na mãozinha. Exatamente, a gente tá identificando isso. A luva, que é muito grande. A calça. Vai lá que no fica chão, gigante. você não pode Isso dobrar. representa um é risco de de acidente. segurança. Exatamente. Então, e um caso que eu até lembrei vocês falando, vai do micro ao macro, né? Sim. Eu lembro que a gente começou esse trabalho e primeiro problema que a gente identificou era no sistema, não tinha o cargo de enfermeira, engenheira, não tinha como A gente botar. deveria ter almoçado com você. A gente já gravaria um podcast na hora do almoço. A gente vai ter que começar do sistema, porque do sistema não tem. Aí lembra do EPI, aí lembra do banheiro, da sala de amamentação, Isso. da licença maternidade, Isso. é risco. Larissa, elas nos chamaram a atenção porque sai como estivador, sai como arrumador. Aí eu questionei na reunião, aí eu falei assim, não, mas não é por uma questão de, né, de você diferenciar gênero, é porque, né? Aí ela falou, não, mas você é advogada, não é? Eu falei, sou. Aí ela falou assim, como está na tua OAB? Aí você é realmente. Aí, exato, porque às vezes a gente, mesmo sendo mulheres, mesmo com essa pauta, difícil enxergar. muitas coisas a gente não consegue enxergar se você não tá no dia a dia ali. Por isso a importância de ter mais mulheres participando, né? Exatamente. Com certeza. E essa representatividade em todo o Brasil, que é o que vocês estão Exato. conseguindo fazer. Graças a Deus. Estamos propondo, porque esse caminho é árduo. É árduo, é difícil. E, assim, uma cultura é muito difícil de ser mudada, né, gente? Não é uma ação aqui que Pelo eu vou perfil fazer. que hoje eles têm, né? De muito. Muito estarem há tempo. muito tempo E em já todos ali. os setores, não é só nessa área, em todos os setores é assim. Então você começa uma ação aqui que ela vai ter um efeito daqui a um bom tempo. No início as pessoas, ai que saco, lá vem a menina da diversidade, lá vem a galerinha que vai trazer essas pautas.
crenças, mas aquilo vai mudando na cabeça das pessoas e ao longo do tempo vão sendo incluídas e vai mudando a cultura, que é o que a gente quer, né? E aí, já posso falar de futuro? O que vocês estão pensando aí pro futuro? Vamos lá. Muitas coisas que eu sei. Bom, Spoiler, tragam spoilers. como eu te falei, as nossas pautas, elas nascem todos os dias praticamente, né? A gente almoçou hoje, porque assim, a gente se encontra todos os dias virtual, né? Mas é difícil nós estarmos aqui todas, né? Presencial. A gente vai trabalhar muito a questão do assédio, né? Vamos discutir agora como é que vai ser a nossa atuação. A gente já tem um caso concreto que a gente vai ter que atuar, né? Um caso concreto de assédio. Então, a gente também nós estamos nos organizando para ver, enquanto instituição, como é que nós vamos agir, né? Com notas de repúdio, com palestras, né? Com material, né? Chegar, recomendações, né? Porque quem somos nós para chegar lá e editar alguma coisa? Não, mas a gente tem que recomendar, né? Plano de ação. Um plano de ação, falar com essas mulheres, acolher principalmente, né? Essa mulher que sofreu um assédio, né? Porque a gente sabe que é um setor masculino. Exatamente. E a importância é que hoje, né, como foi dito no primeiro bloco, né, hoje a gente é uma associação. Então, nós representamos essas mulheres nas pautas, né? Então, o quanto é importante a gente tomar a frente e atuar nesses casos específicos, né? Seja nesse, né, que a Cris colocou do assédio, eu acho que seja, inclusive, em discussões de pautas legais, né? Estamos aí com uma discussão aí de mudança da legislação portuária, então, onde a gente pode ter um olhar das mulheres ali dentro da legislação. Então, eu acho que hoje a gente tem um novo direcionamento enquanto, né, mulheres e portos, nos tornando uma associação. E como falando um pouquinho de qualificação, né? De desenvolvimento, treinamento. A gente tem esse viés, né, legal, que é de apoiar essas mulheres que estão demandando e que precisam, além dessa demanda que vem do porto, a gente também tem esse olhar enquanto mulher daquilo que a gente, né, enxerga e vive no dia a dia. Só que um exemplo, um pequeno recorte antes de eu falar de desenvolvimento, nós aqui como diretoras de Ogmos, a Cris como gerente executiva, quando a gente olha para os nossos conselhos, né, de administração, de supervisão, a gente também gostaria muito, né, de ter mais vozes femininas lá dentro. Então isso é um desafio também, esse trabalho, né, de conscientização, de falar sobre esses temas com quem hoje está no poder, né, que são os operadores portuários. E falando de treinamento e desenvolvimento, eu acho que um dos desafios que a gente tem é mostrar para essas mulheres que o que realmente faz a diferença para ela estar ocupando ou não uma posição é o preparo dela e a qualificação. É o preparo constante, a qualificação constante, é desenvolver novas habilidades, novas competências. E para isso, eu acho que um desafio forte que a gente tem é aí o fechamento de parcerias futuras com universidades, com centros, com instituições, com centros de ensino. E fazer cursos para essas pessoas, né? Recentemente a gente teve uma prática muito interessante lá do Tecon de Salvador, com o porto delas, que qualificou e preparou. Eu estou colocando isso porque a gente tem muitas práticas positivas também acontecendo no porto. E que eu acho que essas práticas positivas, quando elas são ressoadas, a gente precisa fazer isso para que outras pessoas, outras instituições enxerguem isso como um caminho também. Então foram feitos vários cursos de vários equipamentos e hoje essas mulheres, né, estão ali operando, trabalhando e abrindo portas, e as outras que ainda não entraram estão enxergando que é possível. As empresas, as pessoas que estão ali no entorno não enxergarem o porto como algo tão distante da realidade delas. O porto está ali à disposição, está ali para ser trabalhado e construído por um universo de infinitas possibilidades de desenvolvimento de pessoas. Então, acho que esse é um desafio, a gente olhar para quem está dentro do nosso negócio hoje, para quem está fora, mas muito para quem está dentro, para fazer essa carreira, né? Para poder hoje, quem é aquela operadora, ela poder chegar lá numa posição de líder de supervisão, aquela que está como assistente administrativo, poder se qualificar como operadora de equipamentos. E isso a gente pode apoiar enquanto associação, não só através das nossas lives, mas também fazendo parcerias para chegar
nesses caminhos aí de treinamento que a gente pode estar aí fazendo parcerias e levando para essas mulheres no porto. Essas parcerias são importantíssimas, né? Porque você não consegue fazer um movimento sozinho, né? Nós temos hoje a FENOP, que nos apoia integralmente, né? Mas nós temos o Ministério de Portos, né? Secretaria de Portos, ANTAC, e vamos buscar também parceria junto ao INSS, Ministério do Trabalho, né? Porque quanto mais a gente divulgar, né? E poder juntar, montar uma política pública nacional, né? Porque quando a gente fala a nível nacional, né? A gente não fala só do nosso território, né? Cada uma aqui representa um porto, mas elas não falam pelo porto, elas falam por uma política nacional, né? Então é importantíssima a questão das parcerias, né? E os comitês regionais, eles vão possibilitar isso, né? Eles vão possibilitar que a gente possa, né, com essa criação dos comitês regionais que a gente vai ter em cada porto, a gente vai poder ter um olhar também em cada porto sobre cada peculiaridade que aquele porto passa, porque cada porto tem suas diferenças, suas peculiaridades. Então, a gente vai conseguir ter ações mais efetivas e mais concretas localmente. Acho que isso é uma importância já, olhando um pouquinho para o futuro que você colocou. Perfeito, Xana. E juntando, só para complementar, além das líderes regionais, que a gente vai fazer esse desenvolvimento, como ela está falando, nós temos a pesquisa, né? A gente vai pesquisar, porque hoje a gente não tem dados mais abrangentes do porto. A gente tem essa pesquisa, que ela foi excelente, né? Como um ponto de partida da ANTAC, maravilhosa, porque a gente saiu, né, do nada e chegou num dado completo, exatamente. A gente tem hoje um dado. Esse dado, ele não traz uma abrangência, mas ele é muito importante, mas ele não traz. Então, a gente tem aí os dados de mulheres que estão nas operadoras portuárias, que estão nas agências, que estão nos ógmos, as TPAs, o administrativo dos ógmos, e de todas as empresas, né, que fazem parte aí da comunidade portuária. Então, nós queremos, através do nosso trabalho, fazer essa pesquisa para a gente ter esses dados, para que a gente entenda, né, esses recortes que existem em cada região. O cenário é muito parecido, mas tem as peculiaridades de cada região, para que a gente possa entender quais os caminhos, quais são as necessidades, como é que a gente está representada, como é que está, né, assim, traduzida essa equidade, quais são as políticas que existem. Então, eu acho que isso é um caminho e é um ponto aí de partida para a associação muito importante, para direcionar os nossos próximos passos também. E aqui, Larissa, né, fazendo um adendo na Ana, e um primeiro passo que a gente já teve enquanto associação, né, a gente conseguiu identificar o quantitativo de trabalhadoras portuárias avulsas em cada ógmo. Como se fosse um censo. E agora eu vou te falar um dado, assim, bem triste. A gente não tem nem 1%. 0,7%. Da participação de trabalhadoras portuárias avulsas nos ógmos, né? Temos 15.780 pelos ógmos que responderam, claro, né? 15.780 homens e 108 mulheres. Um caminho bem longo, né? São muitas iniciativas, são muitas frentes diferentes. E eu acredito muito que essa pesquisa seja essencial para conseguir mostrar o tamanho da questão que vocês estão lidando, né? Exato. Bem, essa questão dos grupos mais regionais, vocês escolhem as pessoas? Como que funciona essa questão? Quem tá de casa ouvindo, tem alguma forma que elas possam contribuir com vocês? E aí? Pode contribuir, participar dos comitês regionais, sim. A gente fez, logicamente, né? A gente mapeou todos os portos. E aí a gente definiu alguns líderes regionais entre nós ali, que tem uma atuação já, né, voltada para a equidade, para a diversidade. Então, a gente elencou algumas líderes regionais. Não necessariamente precisa ser uma só líder. Então, se a gente, né, tiver outra mulher que tenha uma participação ativa, que esteja interessada, proposta, exatamente, né? Interessada em engajar, né, no nosso propósito, se identificou com o grupo, com a associação, né, agora. Então, ela pode entrar em contato com a gente. A gente tem um canal aberto, não só no WhatsApp, hoje, com mais de 150 mulheres ali, mas a gente tem um canal que hoje funciona muito bem no Instagram. Então, muitas mulheres entram em contato com a gente pelo Instagram hoje. Exatamente. Então, querendo ver como funciona, pedindo se a gente poderia atuar em determinados temas dentro do porto dela. Então, assim,
Continuem fazendo isso, porque é ali que a gente tira o material e o conteúdo que a gente vai atuar. Maravilhoso. E aqui a gente já está caminhando para o final, infelizmente. Mas eu queria escutar de vocês também um pouquinho do que eu falei no primeiro bloco. Então, o que vocês consideram a maior felicidade de estar atuando aí nessa frente? Para cada uma de vocês. Eu acho que é muito você poder ser o lugar de acolhimento de uma mulher. Porque muitas vezes a gente não tinha ninguém, né? Então a gente atuou, acho que temos aqui alguns aninhos, né? Dentro do Porto, e muitas vezes a gente não teve, né? Esse lugar de acolhimento, a gente não teve, talvez, alguém para que a gente pudesse estender a mão e pudesse ter, né, acolhido a nossa mão em determinadas pautas que a gente passou durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada. Então, assim, a gente poder ser essa pessoa, esse lugar de acolhimento de uma mulher, então acho que é a maior alegria e a maior felicidade, né? Você poder realmente transformar a vida de uma mulher. Maravilhoso. E aí? Eu acredito nas pessoas, né? Eu sou da área de pessoas, de gestão de gente, e sempre trabalhei com pessoas e sempre acreditei assim no poder enorme da capacidade de superação de cada ser humano. Então, quando eu olho para a mulher e esse trabalho que a gente está fazendo, nós começamos, teve um artigo que a gente escreveu no passado, eu e a Xana, e eu falei como aquilo, né, como me convidou, na verdade não foi nem um convite, foi uma convocação. Quando o grupo foi criado, eu disse, olha, tem algo maior do que eu estou fazendo, tem algo maior que é o meu trabalho, é a minha profissão, tem algo maior do que o cargo que eu ocupo. É a minha missão de ajudar essas outras mulheres a, talvez, não passar pelo que eu passei, porque cada um tem a sua experiência, mas pelo menos assim, de traçar ali uma trilha, que contribui para essa trilha. E quando a gente fala da associação, acho que a gente está construindo um legado. Um legado para outras mulheres. Eu acho que começou com a gente, outras mulheres virão. A gente não tem a intenção de ficar eternamente como diretora do grupo, e por isso tem as líderes. A ideia é que outras mulheres, né, se juntem a nós nesse trabalho. E eu acho que esse legado que a gente está construindo para outras mulheres, para que elas acreditem que é possível você ocupar qualquer posição dentro da atividade portuária. Que o Porto é um lugar de inclusão e não de exclusão, né? Exatamente. De progresso, e progresso tem a ver com diversidade. Maravilhoso. E aí, qual que é a maior felicidade? Eu acho que a maior felicidade é poder transmitir, né, que a gente pensa, né, particularmente falando, a minha maior felicidade é poder contribuir para o setor, né, tornar esse setor mais diversificado, né, tanto na questão de gênero quanto na questão de raça, que também é importante a gente ressaltar, né, de ver as trabalhadoras negras, né. Então, eu acho que a minha maior felicidade é essa, né, eu que estou há 20 anos no setor, né, não estou há tanto tempo, mas vejo a dificuldade das mulheres, né, em todos os cargos, em todos os níveis, né, e eu tenho a maior felicidade de poder estar nesse grupo e tentar, né, tornar mais palatável, né, mais diverso, né, e com as mesmas chances de disputa, entendeu? Que todo mundo possa disputar ali. Trazendo até um pouquinho da minha experiência, eu tenho 10 anos só de experiência, mas tudo bem. Quando eu comecei no offshore, né, navegação. E quietinha, né, na minha, e era muito importante para mim quando eu olhava e via uma mulher ocupando um cargo de liderança, de direção, e essa mulher abria a boca e falava o que ela pensava. E eu tive até uma grande mentora que ela me falava, Larissa, se você foi chamada para reunião é porque eles querem te escutar e você tem que falar. Então, até puxando o início, né, o que a gente abriu a frase, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso. Porque é isso, é um legado, é para sempre aí. A mudança é cultural, ela vai continuar acontecendo. E mais mulheres se inspirando e vendo que sim, é possível ir além, é possível ocupar todos os espaços que a gente quer ocupar, né? Então, quero deixar aqui meu super agradecimento para todas as 6. Temos mais 3 aqui nos bastidores que não dá para ver. Mas, enfim, queria deixar aqui. O mar também é nosso, né? Já faz tempo que a gente tá nele. Também é nosso. E
deixar aqui, ó, quem quiser seguir, vou deixar todos os contatos aqui. Falem com essas mulheres, abram seus corações, contem suas histórias, porque com certeza vocês serão ouvidas, né? Com certeza. Muito Muito obrigada, obrigada, mulheres. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo, Sensacional, gente. obrigada, E a gente se vê no próximo episódio.